Dana White revela que não concorda com simplesmente quase nada do que Sean Strickland diz por aí. Essas e outras notícias a seguir, como Tom Aspinall projeta disputa de título interino na Inglaterra. Ex-sparring de Francis Ngannou faz previsão sobre luta contra o Anthony Joshua, e ela não é muito positiva para o camaronês. E as últimas atualizações sobre o UFC 300. Sim, tudo isso e mais um pouco aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações, clã! Eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E vamos começar falando, pessoal, do que aconteceu no final de semana aí, né? Não teve o UFC, aliás, por sinal, esse foi o último final de semana sem evento do UFC, até o UFC 300, ou seja, a partir dessa semana, a gente vai ter o evento do UFC todo final de semana até o UFC 300, ou seja, até dia 13 de abril. Lá no dia 20 de abril já não sei, provavelmente não, parece que não vai ter. Mas prepare-se, apertem os cintos porque vai ter muita luta por aí. Falando nisso, pessoal, vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link da Esportes da Sorte. Para quem não sabe, é o maior site de apostas esportivas e entretenimento do Brasil. Mas claro, aposta com responsabilidade, beleza? Tem o UFC chegando aí, já podem olhar as odds lá e divirtam-se. Bom, tivemos o pedido de desculpa do John Wayne, né? Ele que disse que estava pensando em de repente se aposentar porque não estava mais tolerando tanto os comentários dos fãs. Já tá meio que mudando de ideia. Disse que, desculpa galera, me excedi nos comentários, não quis ofender ninguém, tava de cabeça quente. Ele que tinha feito uma espécie de desabafo no podcast dele depois do UFC 297, porque muitos fãs, segundo ele, exageraram nas críticas depois que ele tinha dito que o Dricus du Plessis venceu o Strickland, na opinião dele, e agora ele fez esse pedido de desculpas no Instagram dele. Tivemos hoje também, pessoal, Michael Venom Page vestindo as roupas do UFC. Ele que fará a estreia no dia 9 de março contra o Kevin Rowland, né, pelo UFC 299. Essa luta, a princípio, foi feita uma nova atualização da ordem das lutas. Ela está abaixo do Come Event, abaixo de Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis, segundo a ESPN americana. Tivemos, pessoal, também uma entrevista muito interessante de Tom Aspinall, ele revelando que a tendência é que ele lute pelo cinturão interino, né? Defendendo o cinturão interino que está sobre sua posse no UFC Manchester, na Inglaterra. Esse evento que não está oficializado ainda, mas existe uma forte possibilidade de acontecer em julho ou agosto, segundo o Aspinall, né? Uma entrevista que ele deu à TNT Sports, dizendo que ele espera enfrentar o Curtis Blaydes, né? Uma revanche, já que ele perdeu há 1 ano, 2 anos, não me lembro agora a data exata, por causa de uma lesão, né? Em poucos segundos de luta ele se lesionou na perna. E existe essa possibilidade, né, de ele enfrentar, então, o vencedor de Curtis Blaydes e o Jailton Malhadinho, que vai enfrentar o Blaydes antes, né, pelo UFC 299, no dia 9 de março. Só que ele, de preferência, ele tá meio que visando o Curtis, né? Mas se for o Jailton, ele, aceita tranquilamente também. É o que sobrou pra ele, já que ele gostaria, na verdade, de enfrentar o John Jones. Não vai ter, pra não ficar chupando o dedo, vai acabar aceitando lutar antes. E ele vê com bons olhos uma luta que faz sentido pra ele enfrentar o vencedor de Malhadinho e Curtis Blaydes, né? Em Manchester, né? Numa arena, de repente, que tá a vias de ser inaugurada em abril, com 25 mil pessoas, a capacidade de público para esse local. E se o Tom Aspinall não vai enfrentar o John Jones, que é o maior sonho dele, pelo menos por agora, a Cris Borg também não vai realizar o maior dos desejos dela, se a gente pode dizer assim, quer enfrentar a Kayla Harrison ou Amanda Nunes. Nesse final de semana, a Cris postou no Twitter que aceita o desafio da atleta Leah McCurdy, né? Atleta da Irlanda do Norte, que provavelmente essa luta vai rolar em Belfast, na Irlanda do Norte, e vai ser uma defesa de cinturão da Cris, né, pelo Bellator. Elas que já fizeram uma encarada em alguns meses atrás, e essa luta agora provavelmente vai sair do papel, mesmo com a compra do Bellator pela PFL, e o Bellator vai continuar existindo, né, a PFL vai continuar mantendo o Bellator ali vivo, bonitinho, a cada 2, 3 meses ali um evento com alguma disputa de cinturão, até eles acharem que deve realmente acabar com a organização. E voltando pro UFC, a gente teve recentemente aí o Dan Hooker dizendo que gostaria de enfrentar o Beneil Dariush. Na verdade, ele disse, eu vou enfrentar o Beneil Dariush em junho, dizendo para atender o pedido do Dariush, que quer se testar ainda, se tá na elite dos leves, e o Dan Hooker
levantou a mão e está disposto a atender esse pedido do Dariushi. Agora o assunto é a aposentadoria. A gente teve uma declaração do Henry Cejudo dada ao podcast DHJR Experiment, onde ele disse que é bem possível que ele vai se aposentar se ele perder pro Merab Dvalishvili. Ele disse que é tudo ou nada. É esse o sentimento que ele está levando para a luta. E ao contrário do Henry Cejudo, a Carla Esparza, ex-campeã do UFC, declarou que os rumores são falsos sobre a aposentadoria dela. Ela que foi removida do ranking do UFC, né, tanto o peso por peso quanto do peso palha. Ela que deu uma pausa na carreira para se tornar mãe, mas logo já deve estar de volta. Quem também aproveitou para esclarecer algumas coisas foi o Johnny Walker. Em entrevista à G-Fight, ele disse que realmente admitiu, né, que errou na estratégia contra o Ankalaev. Ele estava vencendo a luta, segundo ele, até o nocaute, mas cometeu um erro estratégico de não fazer a leitura correta da nova estratégia que o Ankalaev estava fazendo, né? O Ankalaev começou a encurtar a distância, boxear melhor, e o Johnny Walker começou chutando, né, e numa distância curta. Isso é pedir para levar, né? E acabou que aconteceu. Ele foi nocauteado no segundo round porque não adaptou a estratégia à nova estratégia do Ankalaev. O UFC 300, pessoal, tivemos aí algumas atualizações, vou trazer aqui, começando por Alexa Grasso, que revelou em uma live com o Diego Lopes, dizendo que ela pediu para lutar no UFC 300, mas o pedido dela não foi atendido. Então ela confirmou que não vai lutar no UFC 300. Outro nome que não vai lutar no UFC 300, que confirmou também que não tem nada, é o Georges St-Pierre. Ele disse que não se vê lutando mais e definitivamente descartou, né, qualquer hipótese de voltar a lutar, seja no UFC 300, seja em qualquer card. Ele que disse isso em uma sessão de perguntas e respostas na Tailândia. Outra informação é que Holly Holm deu uma entrevista para o site MMA Fight dizendo que a luta dela contra a Kayla Harrison provavelmente será a última luta do card preliminar, aquela que, quando acaba, vai depois pro principal. E o Justin Gaethje, que disse para a ESPN americana que o plano original do UFC, ou enfim, do cronograma que ele estava se preparando para fazer, era enfrentar o vencedor de Charles Oliveira e Islam Makhachev em fevereiro, caso o Charles não tivesse se machucado, né? Rapidinho ainda sobre o UFC 300, o Aljamain Sterling, que vai enfrentar o Kelvin Kattar no card do UFC 300, disse que espera disputar o cinturão da categoria peso-pena se vencer essa luta. Merece ou não merece? Bom, outro caso de disputa de cinturão, que talvez aí está sendo questionado, é o de Khamzat Chimaev pelo Bo Nickal. Em seu canal no YouTube, o Bo Nickal disse que não merece, o Khamzat Chimaev não merece essa disputa de cinturão. E agora sobre Francis Ngannou, ele que vai enfrentar o Anthony Joshua no dia 8 de março, na Arábia Saudita, numa sexta-feira, né, um duelo de boxe, e o Darren Seeley, um sparring que ajudou ele para a luta contra o Fury, que agora está ajudando o Alexander Usyk para a luta contra o Fury também, disse ao jornal The Sun que acha que o Anthony Joshua vai levar melhor sobre Francis Ngannou. Abre aspas, é complicado, ambos são extremamente poderosos, mas sinto que as duas últimas lutas, especialmente a última luta em dezembro com o Otton Wallin, o AJ foi brilhante. Tudo está funcionando a todo vapor e sinto que o AJ sairá vitorioso nessa noite. Não sei como em termos de round por round ou a decisão, mas sinto que definitivamente ele vai levar melhor sobre o Ngannou. Fecha aspas, palavras de Darren Seeley. E já que a gente está falando sobre sparring, separei aqui um relato do Luke Rockhold sobre o dia que ele treinou com o Sean Strickland a primeira vez. Não sei se eles continuaram depois disso, mas aparentemente não. Abre aspas. Ele é um cara que não se importa com nada, ele simplesmente vai tentar matar você. O Strickland uma vez entrou na minha academia e parecia um idiota, tagarela, e eu pensei, quem diabos é esse cara? E eu tava com tanta ressaca e tão irritado que eu pensei, porra, vou brigar com esse cara, não vou aguentar. Lembro que nós tivemos uma boa briga por um round. Ele é um cara complicado, um jeito difícil de lidar. Fui ao banheiro, coloquei um papel toalha enrolado nos meus dentes como se fosse um protetor bucal da velha guarda. Tava até engolindo a coisa. E briguei com ele de ressaca mesmo. E foi parelho. Foi uma rodada bem disputada. Eu adoraria trazê-lo de volta aqui. Fecha aspas para Luke Rockhold, relatando aí o sparring com o Sean Strickland. E falando sobre Strickland, tivemos aí uma declaração de Dana White sobre o ex-campeão dos pesos médios, hoje em um podcast no YouTube chamado The Truth Podcast.
onde o Dana falou que simplesmente não concorda muito com as coisas que o Strickland diz. Abre aspas. Olha, eu não concordo com 95% das coisas do que esse cara diz, mas é o direito dele dizer isso. E se você não gostou, cara, simplesmente sintonize no sábado à noite e veja ele levar um soco na cara. Simplesmente é isso. Se você não gosta dele, você pode ver ele levar um soco na cara. Então pronto, torça pelo outro cara que você conhece mais, se identifica mais, e não fique muito chateado, não leve muito a sério isso. Fecha aspas para Dana White. E aí, galera, o que vocês acharam? Chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você ficou até o final, comente Massaranduba aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, de comentar, compartilhar. Se você não gostou, clica no curtir também, e a gente se vê na próxima. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.